Bom, vou explicar aqui hoje o que é esse tal de NAT, que é o Network Address Translation. Bom, NAT foi inicialmente pensado para ser uma solução ali do problema do IPv4, que é basicamente que os seus endereços IP seriam tipo esgotados no começo. Então, ele foi pensado para isso. Porém, hoje em dia, a gente sabe que existe o IPv6. Então, ele meio que se tornou inútil, teoricamente, nesse quesito. Mas ele é um protocolo muito interessante que a gente acaba usando o tempo todo, na verdade. Mas sempre em conexões IPv4. Então, vou colocar aqui um pouco do que a gente vai apresentar hoje. A gente vai começar falando sobre a conexão TCP padrão, só para contextualizar um pouco. Vou falar também como é que esse NAT funciona em si. E também colocar algumas aplicações dele ali no finalzinho, só um adendo. Bom, a comunicação TCP padrão, a gente tem o que? A gente, na sua configuração mais simples, a gente tem o seu cliente, o servidor e o seu roteador ali no meio, o seu modem, né, no caso. E o que você quer fazer? Você quer conseguir se comunicar entre essas duas pontas. E o modem ele está ali como um intermediador. Então, por exemplo, no seu server você tem uma aplicação Node.js ali na porta 8080. Pode ser qualquer outra coisa, tá? E você vai querer pegar um pacote, por exemplo, JSON dessa aplicação. Então, como é que você faz isso? Você constrói o comando ali colocando o endereço IP do servidor que você quer se comunicar. Você coloca a porta que você quer que tenha a sua aplicação ali. E você coloca o seu endereço e a sua porta. Pode ser qualquer outra porta, uma porta genérica. Aqui no caso a gente está usando a 8922, 8992, tá? E é isso. O modem ele vai identificar esse pacote e ele vai aceitar, porque está dentro ali da rede privada. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o endereço IP aqui 192.168.1, tanto no client quanto no server, significa que está tudo na mesma rede. Então não vai ter problema, ele vai falar aquilo ali, vai falar, ok, você está dentro de casa, então não precisa ter uma conexão tão segura que não vou pedir mais nada, sabe? Então, tipo, dentro de casa, cara, você pode andar pelado, sem problema. Ele vai deixar. Aí ali o seu servidor recebeu o que ele tem que mandar e ele vai enviar o pacotinho JSON e ele vai colocar só o contrário. Ele vai falar, eu tenho que mandar esse JSON aqui para o meu client, que é o 192.168.1.2, a porta dele, que é aquela porta aleatória lá, e aqui ele coloca os dados dele. E tá pronto, está estabelecida a conexão. Ping pong. Acabou. Agora no NAT, que é Network Address Translation, que é a tradução de endereço de rede, as paradas são um pouco diferentes. Por quê? Você quer se comunicar, nesse caso aqui, você vai querer se comunicar com o IP público. Então, para você falar com, sei lá, o seu vizinho no final da rua, você não pode ir pelado de casa, entendeu? Você tem que se vestir, certo? Para você estabelecer uma comunicação ali com um IP público, com um servidor público, você precisa ter algum tipo de proteção. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar essa tradução aí desse protocolo. Então, aqui, o comando vai ser similar. A gente vai colocar ali o IP que a gente quer se comunicar, que nesse caso é o 4412.1.9, que é um IP público. Pode ver que ele é bem diferente aqui nesse caso, mas não necessariamente ele é diferente. A porta da aplicação, 8080.
E aqui os seus dados, o seu IP, a sua porta. E tudo bem. Só que o modem, ele vai olhar esse pacote, vai falar, peraí, um IP privado, um IP público, não vai rolar, cara. Não vai rolar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ele que vai intermediar e vai fazer essa tradução. Aqui, ó. O que ele fala? Eu tenho um endereço público salvo dentro de mim. Nesse caso, o modem ele tem um IP público ali que é o 44.11.5.17. Então, ele vai pegar essa informação que estava no IP privado, mudar para esse IP público, daí ele vai falar, ok, agora eu tenho endereço público, vai estabelecer a conexão de boa. Trocou ali e tá aqui. Então, tipo, NAT, cara, a essência dele nada mais é do que uma tabelinha ali, muito básica, que salva no seu modem por um curto período de tempo. Tá? Não vou poder dizer se fica em qual tipo de memória, mas é um negócio muito momentâneo ali, que ele basicamente fala, ok, o seu IP privado, que é o 192.168.1.2, ele tem um IP público, que é o 44.11.5.17. Ali ele está falando que é a mesma porta, tá? E ele quer se comunicar com esse outro IP público aqui, que é o 44.12.1.9, na porta 8080, que é a porta da aplicação. Então é isso, ele salva essas três coisas. E ele usa essa tabelinha aí para traduzir no caminho de volta também, que é o que vai mostrar aqui. Tá ali o pacote JSON, que ele pegou da aplicação. A aplicação ela vai mandar para o destinatário, que nesse caso é o 44.11.5, tá? Na porta 8892. E ali ela está colocando os dados dela, né? 44.12.1.9, 8080. Porta 8080. Então a gente sabe que esse endereço aqui, 44.11.5.17, na verdade ele vai ser traduzido para aquele nosso endereço privado, o do cliente, o cliente aqui que é 192.168.1.2. Meio chato dizer isso o tempo todo, mas é isso. E aqui está a tabelinha de tradução, muito simples. Então, você acaba mandando ali do 44.11.5 para o 192 e ele vai trocar ali embaixo, ó, viu? Então, quem vai receber esse pacote que a aplicação mandou para o endereço que está no modem vai ser a nossa porta lá no nosso cliente. E vai funcionar tudo de boa. Então, tipo, você estava pelado em casa, se trocou, saiu de casa, falou ali com seu vizinho, pegou a fofoca dele, voltou para casa, tirou a roupa de novo que você não aguenta mais e tá tudo certo. Contou ali pro pessoal que você queria contar, entendeu? E é isso. Essa é o sumo do que é NAT, o que é esse protocolo aí, muito interessante, que por um acaso tem outras aplicações do que só diminuir o número de endereço IP, se não me engano era 4 bilhões, IPv4 no caso, 4 bilhões, que eu vou comentar com vocês agora. Bom, agora que todo mundo já tem uma noção aí do que é esse tal de Network Address Translation, a gente vai falar sobre as aplicações, como eu tinha citado antes. Uma delas, né, da diminuição de número de IP, que na verdade não tem mais esse propósito, porque, não sei se vocês sabem, mas tipo, o IPv6 tem 341 decilhões de endereços possíveis. Então, tipo, sua mãe, seu cachorro, seu gato, seu papagaio, seus avós, seus primos, todos os dispositivos dele, até o chuveiro e sei lá o que mais, vão ter um endereço próprio ali sem problema algum durante um bom tempo. Então, essa aplicação do NAT é muito superficial, por assim dizer. Mas tem outras coisas que são bem interessantes.
Vamos falar aqui. A primeira dela, a última aplicação, no caso, que eu vou falar, é algo bem... É a mais legal de todas, na minha opinião. Bom, vamos falar a segunda aqui. Port forwarding, como é que eu traduzo isso? Não sei, tá? Mas enfim. O que que é isso? É basicamente quando você tem que acessar algum tipo de porta na sua aplicação ali, e essa porta precisa de uma permissão do tipo root. Então, tipo, as outras portas não vão conseguir se comunicar com ela, tá? Se vocês não sabem, as primeiras 1024 portas, se eu não me engano, elas precisam dessa permissão root para serem acessadas. Então, o que que a gente faz? Se a gente tem uma aplicação externa, uma porta externa que quer se comunicar com esse tipo de porta aí, de um número, no caso 80 aqui, a gente faz uma tradução, implementa esse protocolo NAT para conseguir com que a nossa porta de número 4822 consiga se comunicar com a porta 800. E essa porta 800 ela já tem acesso root, porque ela está dentro dessas 1024 primeiras. Aí essa porta 800 vai lá e se comunica com a porta 80. E pronto, está tudo resolvido. Certo? E a última aplicação aqui que eu coloquei é para balanceamento de carga. Nesse caso aqui é de nível 4, balanceamento de carga é um assunto complexo por si só, mas de uma maneira bem simples, a gente conseguiria criar um IP virtual. Então, tipo, não sei se vocês já fuçaram nas funções do modem, da tia Claro, da tia Net lá. E você consegue basicamente falar com que, tipo, o seu PC gamer de $4.000 ali vai rodar o seu CSzinho no ping 000. Enquanto, tipo, o celular da sua irmã ali que tá conversando com o namorado chato dela vai ficar, tipo, travando o tempo todo e eles vão eventualmente desligar porque, tipo, não estão recebendo pacote de dados suficiente. Porque você colocou a prioridade lá embaixo. E como é que você consegue fazer esse tipo de coisa? Você tem esse IP virtual e você faz os pacotes chegarem nesse IP virtual e você distribui esses pacotes dada a sua prioridade ali. Então, por exemplo, a cada, sei lá, 20 pacotes que chegam nesse IP virtual, eu vou colocar, sei lá, 10 ali que estão indo para minha máquina e os que estão indo para o celular da sua irmã ali, eles estão com uma prioridade mais baixa. Então, tipo, a frequência de pacote indo para minha máquina, para o meu PC, vai ser muito maior do que a frequência indo para o celular dela. E a gente consegue criar esse IP virtual, fazer essa tradução, essa máscara aí, usando a tabelinha de tradução mesmo, usando essa tradução, esse protocolo NAT que a gente citou aqui. Então, essa aplicação é bem interessante. Claro que eu falei um exemplo bem lúdico aqui, mas no âmbito profissional, assim, em servidores e tal, isso é usado o tempo todo. Então, é bem importante. E é isso. Agora a gente vai mostrar aqui na prática, usando uma aplicação chamada Wireshark, que a gente achou aqui, e ver se consegue demonstrar esses IPs mudando ali de público para privado e falar onde que é implementado ali no IPv4 um NAT, por exemplo, para se comunicar com um site. Bom, agora vamos ver um pouquinho do Wireshark, como ele funciona. O Wireshark, ele pega todos os acontecimentos na nossa rede instantaneamente. Ele consegue fazer essa coleta de dados em tempo real. E aí a gente consegue fazer uma análise a fundo de tudo que está acontecendo na nossa rede. Aqui do lado esquerdo eu já deixei aberto o meu IPv4 nesse momento para a gente poder usar depois. E do lado direito já está a interface do Wireshark. Aqui nessa primeira tela ele mostra todas as interfaces de rede que nós temos. Nesse caso, no momento eu só estou conectado no Wi-Fi, só tem o Wi-Fi disponível aqui. Então é a única interface que ele mostra pra gente. Mas a gente consegue tentar mostrar algumas outras coisas, cabeadas externas
e tudo mais. Mas o que importa para a gente mesmo agora são os wireless. É importante dizer também que o Wireshark ele é uma aplicação open source. Ele é totalmente de graça, eles aceitam doação e com isso, desse jeito as coisas funcionam muito bem para todos, de forma acessível. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui. E como eu tinha dito, o Wireshark ele vai pegando as informações em tempo real. Esses aqui são todos os pacotes que ele está pegando nesse momento. Ele pega o IP fonte, o IP source, o IP de onde está saindo, o IP que está coletando os dados, e ele pega também o IP destino aqui. A gente também tem uma aba de protocolos, aqui a gente pode ver vários protocolos, protocolo TCP, TLSV, e vários outros também devem aparecer por aí com o tempo. Bom, como dá para ver, por ser em tempo real, às vezes ele pega vários dados de uma vez só. Então fica um pouquinho complicada a visualização desse jeito. Então vamos fazer uma pausa aqui na coleta. Apertei o botão vermelho, ele para de coletar e agora a gente só tem os dados que ele coletou até o momento antes de eu apertar o botão. O Wireshark ele não é uma aplicação trivial de se usar. Ele, na verdade, é bem complicado. Então, nem sempre a gente vai ter ele como primeira opção. Geralmente, as pessoas que trabalham na área de TI, que já têm um conhecimento mais a fundo do Wireshark, conseguem usar tranquilamente. Mas estudantes, pessoas, usuários médios, geralmente vão preferir outras aplicações que sejam um pouco mais superficiais, não pegam tão a fundo as informações quanto o Wireshark, mas que também sejam mais intuitivas, mais fáceis de se usar. Bom, aqui a gente pode escolher algum dado aleatório. Escolhemos esse daqui. Aqui ele já mostra para a gente, desse dado que está selecionado, diversos dados. Ele nos mostra a camada de conexão, mostra o protocolo de transmissão, que inclusive eu posso abrir aqui. Aqui a gente tem a porta de entrada, a primeira porta, a porta destino, e quantos mais dados nós precisarmos coletar, o Wireshark ele vai mostrar para a gente dentro de cada aplicação. Bom, o Wireshark ele também tem essa barra aqui que é para a gente aplicar filtros. A gente consegue filtrar o que exatamente a gente está procurando no Wireshark. Como eu disse, ele não é uma aplicação trivial, então as pessoas que vão usar geralmente sabem exatamente o que elas estão procurando e como usar a plataforma. Bom, na aba de filtros, nós podemos aplicar alguns filtros, como por exemplo ip.addr igual. E a gente coloca... Então, aqui podemos colocar algum IP que a gente quer filtrar, que a gente quer procurar. Vamos usar um IP que está aparecendo bastante aqui no destino, 172.24.182.70. Bom, aqui a gente filtrou e a gente conseguiu pegar todas as informações que a gente recebe desse IP aqui, especificamente. Esse 172.24.82.70. Aqui a gente acabou de receber várias informações sobre ele. E a gente consegue receber os diferentes protocolos, tudo que tiver relacionado a esse IP que a gente filtrou, o IP que a gente escolheu. A gente consegue também usar essa barra de filtros para poder filtrar por protocolos. Por exemplo, se colocarmos TCP aqui, a gente consegue pegar todos os dados que estão sendo passados via TCP. A gente consegue ver o protocolo aqui por essa barra. Podemos filtrar também, por exemplo, por HTTP.
Bom, a gente não tem nenhum protocolo HTTP rodando nesse momento na máquina, como já era esperado. Podemos procurar qualquer outro protocolo também, DHCP, por exemplo, também acredito que não tenha nenhum rodando exatamente. Outro protocolo que também podemos procurar é o ICMP. Aqui a gente tem todas essas requisições em ICMP, foram registradas nos últimos momentos. Bom, agora nós vamos fazer um novo teste aqui. Primeiro a gente filtra pelo nosso IPv4, só colocando IP, e a gente adiciona também o nosso IP privado. A gente adiciona o comercial para poder adicionar mais uma condição. Adiciona ip.addr igual e o nosso IP privado, que é 192.168.43.91. Pronto, aqui todos os resultados estão mostrando o nosso IP. Vamos escolher algum aqui. Vamos nesse. Aqui a gente tem o endereço inicial, endereço de destino. Vamos pegar esses dois números e jogar aqui nesse site. Vamos ver onde ele mostra que nós estamos. Primeiro é 192.168.43.91. Bom, podemos ver que aqui ele está mostrando que é o nosso IP privado. Então, ele não nos dá nenhuma informação sobre isso. Já era o que esperávamos. Mas a gente coloca agora o outro IP. 3.3.235.18. Aqui a gente já consegue ver que é um IP público que leva a gente para Seattle, em Washington. E inclusive o mapa mostra pra gente aqui aonde exatamente está localizado esse IP nessa região aqui. Mas bom, como que a gente está conectando um IP privado direto no IP público? A gente não tá. Existe uma abstração que é feita no modem e o nosso IP público é feito pelo modem. Ele mascara o nosso IP privado e assim é feita a nossa conexão. Aqui nesse mesmo site, a gente consegue verificar o nosso IP público, que é esse número aqui. 179.247.238.140. Bom, e aqui a gente consegue coletar dados do nosso IP público, a abstração que está sendo feita. Esperar carregar. Bom, aqui. Ele está dando que o nosso IP público está localizado nessa cidade, no estado de São Paulo, aqui no Brasil mesmo. Bom. O que não é a nossa localização exata agora, já que estamos em São Carlos, um pouco. E essa diferença se dá muito provavelmente porque a gente está conectado no 4G para poder experimentar isso. A nossa localização real agora é aqui em São Carlos e a localização que ele dá para a gente do IP público aqui. Essa abstração que mascara o nosso IP privado é o NAT, que a gente vem falando desde o começo da apresentação. E bom, esse exemplo ele mostra exatamente como funciona o NAT, como ele é usado ainda para poder fazer essa tradução do nosso IP privado para um IP público.
Então, assim, fica encerrada a nossa apresentação e obrigado pela atenção.